Seja bem-vindo a mais um episódio do Lynch Insights, o seu podcast sobre jurídico, negócios e carreira. Eu sou o Matheus da Lynch e hoje eu tenho o prazer de receber um dos nomes mais provocativos dentro do setor de tecnologia. Ele que já foi advogado e que já está numa jornada empreendedora há mais de 10 anos na Lynch. Eu recebo com muito carinho aqui hoje o Gabriel Serra. Obrigado. Muito prazer, Gabriel. Seja bem-vindo ao Insights. Cara, que é curioso, né? Bem-vindo a uma coisa que acontece dentro do nosso ecossistema, mas obrigado mesmo pelo convite. Estava esperando que horas que ia sobrar para mim. Demorou um pouco, mas chegou. A gente trouxe ele hoje para falar. Gabriel, super obrigado por aceitar o convite. Muitas pessoas são curiosas por conhecer a sua história, muito sobre a forma como você pensa, enfim, dentro do nosso ecossistema. E eu penso que o Lynch Insights é essa oportunidade da gente conseguir desvendar, então, também um pouco sobre o olhar do Gabriel, o olhar do CEO da Lynch, sobre como a gente enxerga alguns temas que são muito bacanas, que são discutidos dentro do ecossistema. Gabriel, e eu quero começar a nossa conversa aqui falando muito sobre o início da sua história. Eu sei que muitas pessoas já te perguntaram sobre isso, você já contou milhares de vezes a história do começo da Lynch, como foi a fundação da empresa, mas eu queria que você trouxesse hoje para nós, mais até numa visão de bastidor, uma visão até um pouco mais pessoal, como foi para você essa inquietação do início da empresa? O que você estava fazendo naquela época e o que te motivou a começar a pensar na Legal Tapias? Boa. Primeiro, Matheus, parabéns pela iniciativa do Lynch Insights. Eu, como ouvinte e embaixador aqui da empresa, te agradeço por ter tomado essa iniciativa. Eu acho que eu tenho um grande desafio aqui, que é depois de não de superar, mas assim, é uma responsabilidade chegar aqui depois de histórias tão legais que a gente tem gravado nos últimos dias, com parceiros, clientes. Tô super feliz. Então quero dar também as boas-vindas para todo mundo que está nos assistindo, prestigiando essa iniciativa. Dizer que vocês podem ficar animados e animadas pelos próximos conteúdos que a gente vai fazer. A gente já está aqui pensando na segunda temporada do Lynch Insights. Então, parabéns, Matheus, parabéns ao time que está colocando essa iniciativa de pé. Bom, respondendo a pergunta sobre a história da Lynch, a história minha, que casa um pouco com a fundação da empresa, de uma forma bem humana, transparente, um pouco sem crachá, e trazendo um pouco dos bastidores. Eu sempre começo a dizer que a história da Lynch acaba se confundindo com a minha história profissional. Eu comecei a trabalhar muito novo, com 14 anos, e era um apaixonado por tecnologia, então eu trabalhei ali no suporte técnico de uma empresa de tecnologia. Depois eu trabalhei com eventos, na área de marketing, ligado a eventos corporativos. Curiosamente, eu fiz o primeiro evento de nota fiscal eletrônica do Brasil, na época uma revolução do ponto de vista de compliance, etc. Foi um prazer. Eu comecei a interagir com advogados nessa época. Eu sempre quis ser um advogado corporativo, estudei direito. E no meio dessa jornada de me tornar um advogado, eu estava, acho que, olhando para trás, eu tinha uma carreira boa, bem sucedida. Eu trabalhei tanto em escritórios quanto em departamentos jurídicos. E eu via ao meu redor uma situação que era muito curiosa. Eu via advogados tristes sendo advogados. Eu olhava para o meu chefe, para as pessoas que ascendiam profissionalmente, e falava, puta, eu não sei se eu quero ser assim. Então eu não via uma perspectiva positiva, apesar de ter para os padrões sociais. Eu estava tendo sucesso, ganhando algum dinheiro e tal, mas eu não estava feliz e satisfeito. E existia um outro conjunto, muito importante que pulsava dentro de mim, que era o fato de que eu queria realmente construir um lugar onde as pessoas gostassem de estar. A minha relação com estar numa empresa era muito ruim. Que legal. Eu tinha ali aquela figura do empresário malvado, sabe? Eu quero, de alguma forma, ressignificar isso. Então tinha esse ímpeto de criar um espaço do qual fosse bom fazer parte. Só-me-se a isso o fato de que eu, e assim como vários advogados e no mundo jurídico, não me ocultava. Eu não trazia para a mesa quem eu era de verdade. Porque eu via no mundo jurídico um lugar machista, racista, homofóbico, classista, super tradicional. Então eu fui somando um pouco desses ímpetos dentro de mim. E aí tem uma história muito engraçada que eu costumo brincar, que a gente às vezes sai do armário tarde da vida. E eu saí do armário muito tarde, como empreendedor. Eu me lembrei que aos 9 anos de idade, eu tinha uma empresa na porta do meu colégio, eu vendia etiquetas para as mães dos meus amigos, não sei se quem vai nos escutar lembra disso, mas existia no mundo um tal de cheque, e a gente colocava o nosso telefone, o nome, o CPF atrás do cheque. Então, eu criei na época um mecanismo de imprimir etiquetas
com base no formulário e vendia isso por R$3 na porta do colégio. Eu era empreendedor sem saber. E os meus pais, né, eu agradeço muito a educação que eu tive dentro de casa, mas os meus pais me incentivavam e me criaram para ser o melhor funcionário de todos e não um empreendedor. Isso não era, empreender é tomar risco. E risco lá em casa é um negócio que a gente não pode tomar. Então, foi muito difícil para mim entender que eu talvez sempre tivesse essa veia empreendedora, sempre esse espírito. Eu demorei muito para aceitar isso. Então, né, com base em todo esse contexto, eu havia vivido uma ruptura na minha vida pessoal, desejoso de sair de Belo Horizonte, onde tinha ali algumas questões, estava insatisfeito com o direito, muito empolgado em trazer tecnologia, né, trabalhar com alguma coisa ligada à tecnologia, e eu resolvi explorar esse ecossistema. Foi aí, então, que em 2015, eu me vi, né, já estava fora do jurídico tradicional, eu me vi com uma oportunidade na mão, que era criar um produto de automação de documentos para garantir que advogados conseguissem produzir um documento jurídico a uma fração do tempo. Esse foi o primeiro protótipo, foi assim que a Lint nasceu. E aí a gente era, na verdade, um software de automação de documentos para garantir eficiência para advogados. Mas eu sempre tive o desejo e a visão de trabalhar com informação jurídica e promover uma transformação que pudesse fazer com que o jurídico fosse inteligente. Por isso essa contração do nome Legal Intelligence. Até outro dia, aí Matheus, essa é uma novidade para você também, outro dia eu ouvi uma brincadeira, que a gente fala que Lint significa Legal Intelligence há anos, e outro dia eu ouvi dizer que Lint, na verdade, poderia ser Legal Integration, que os dados do jurídico não estão devidamente integrados, e a gente vem, querendo ou não, fazendo isso nos últimos anos. Então, é muito isso. Agora, sendo bem honesto contigo, a sua pergunta, assim como eu já respondi várias vezes essa resposta de como é que a gente começou, né? Tipo, e aí, como foi no começo, etc. Vira e mexe, eu tô em cliente, eu dando palestra, essa pergunta, ela é sempre feita. Como e por que você começou? Tem uma outra coisa por trás dessa pergunta que eu sinto que a gente tá começando agora de novo. 10 anos depois, com tanta coisa que já passou, tanta coisa que aconteceu, eu sinto que agora é o momento de começar. A gente tem hoje um conjunto de fatores no mercado que talvez eu não visse em 2015, que talvez não existisse em 2015. Então, graças a Lint e a outras empresas que capinaram um mato alto e construíram um ecossistema onde não existia, esse termo Legal Tech não existia. Então, várias coisas que eram impensadas 10 anos atrás, eu fui chamado de louco quando eu pedi demissão para empreender. Hoje eu não seria, estaria na moda. Então, eu sinto que a gente está começando de novo. E esse espírito de todo dia é o dia 1, todo dia é o começo, ele é muito empolgante. Então eu convido todo mundo a pensar nisso, assim, não é só sobre como a gente começa, é sobre como a gente continua. Então eu sinto hoje como se a gente estivesse começando agora. O tanto de oportunidade que a gente tem na mão é a mesma energia que eu tinha 10 anos atrás. Que legal, Gabriel. E a sua história é muito marcada, assim, você falando por coragem, né? O quanto a gente também vê que isso é uma marca sua. De sair de uma empresa tradicional, de ir adiante acreditando naquilo que você pensava que ia fazer dar certo, e fez dar certo até aqui. Então, eu acho que é uma marca muito forte sua também, que a gente pode levantar uma bandeira, né, como algo relevante, que é a marca da coragem. De fazer o que tem que ser feito. Gabriel, eu trabalho já com você há alguns anos, né, e sou uma das pessoas que bastante influenciada pelo seu trabalho. Tem várias histórias, mas que eu posso contar depois em outro dia. Eu assisti o Gabriel fazendo um TEDx. Um dia eu falei, cara, eu adorei esse cara, ele é muito doido, quero trabalhar com ele. E aí depois da história, vocês já sabem, eu tô aqui hoje, até hoje, trabalhando com ele. Mas desde que eu te conheci, uma forte marca sua é a provocação. Ajudar as pessoas que estão ao seu lado a crescer, a subir barro. Sempre trazendo provocações, sempre trazendo essa uma forte marca do Gabriel como líder, né? E a gente que trabalha com ele aqui na empresa, a gente criou um termo até para isso, que a gente chama de efeito Gabriel. É impossível você trabalhar do lado do Gabriel sem de fato você evoluir de alguma forma. E sabendo que essa é uma marca sua muito forte, eu queria que você trouxesse isso também na sua visão, aqui para a nossa audiência. Como que hoje você faz, como você equilibra para continuar trazendo essas provocações, né, aos times, a nós que trabalhamos com você, às pessoas que estão ao seu redor na sua vida, a pensarem diferente, mas sem perder, sem afastar essas pessoas no processo. Porque muitas vezes tem uma questão, quando a gente quer ajudar alguém a crescer, a gente fala verdades que são desconfortáveis. E isso nem todos, às vezes, estão preparados para ouvir. Então eu queria muito que você pudesse comentar também sobre essa marca sua, porque eu acho que é algo legal da relação de descobrir.
Legal. Bom, de antemão, né, eu sei que nesse processo de tentar fazer as pessoas serem melhores, muitas vezes a gente machuca as pessoas, e não é fácil. Mas tem enquanto eu estava falando agora, passou um flash na minha cabeça. Eu descobri que esse que você chama carinhosamente de efeito Gabriel, na verdade, não é bem o efeito Gabriel. Eu não nasci assim. Isso é o efeito, né, do Ângelo, da Fabiana, do Gleidson, do Walter, que foram meus chefes, minhas inspirações a provocar. Né? Então, é do Matheus, que trabalha do meu lado. Assim, eu acho que eu sou muito privilegiado por ter trabalhado do lado de gente muito boa ao longo da minha vida. E eu efetivamente vi que sempre dá para fazer mais, né? Então, assim, desde pequeno, e aí talvez a marca fundamental, e aí eu trato disso na análise, mas assim, essa história de sempre dá para ser melhor, né? Ela em casa com a dona Santuza, ela que várias vezes à noite me fazia refazer o para casa inteiro, me falava que não tá bom o suficiente, etc. Então, vem daí, eu não nasci assim, acho que ninguém nasce assim, mas isso se tornou de fato uma marca, assim, e eu efetivamente abracei esse desafio de acreditar nas pessoas e tentar extrair delas o melhor, assim, de garantir que a gente sempre possa enxergar além e sempre poder entregar um pouco mais. E tem um quê muito disso, que é assim, para que exista essa provocação, e você fala muito dessa palavra, provocação, tem que haver confiança. Eu só provoco onde eu acho que dá. Então, assim, às vezes dói, mas eu só provoco o cliente também e tal. Eu não provoco onde eu acho que é impossível. Então, assim, todas as provocações que eu faço, e ultimamente eu tenho ficado muito provocador mesmo, eu isso com o time, vem de um lugar de não é possível que você vai desperdiçar essa chance, essa potência que está dentro de você. Não é possível que um cliente está com a faca e o queijo na mão para ganhar mais dinheiro ou ser mais eficiente e vai desperdiçar. Então essa provocação, ela parte de lugar de resignação. Eu fico revoltado com o desperdício. Você fala, não é possível. Te dá vontade de sacudir, falar, presta atenção. Você realmente não vai fazer nada com essa potência que está aí. Então, essa minha provocação, essa minha paixão por extrair o melhor das pessoas vem desse lugar, de eu sei que dá. E aí hoje, depois de anos de terapia, eu sei que eu também, quando sofri, quando eu estava sendo provocado, estava nesse lugar de meu chefe, minha mãe, eles acreditavam em mim. Então, ter tido pessoas que acreditaram em mim foi muito importante para eu conseguir conquistar o que eu conquistei na vida. Excelente, Gabriel. Excelente. E na sua jornada até aqui, você já é um cara muito experiente, já viveu muitas coisas, já está há bastante tempo trabalhando, né, como CEO. E eu não tenho dúvida que nessa jornada que foi te formando também foram as decisões difíceis que você foi tendo que tomar no processo. Às vezes que você errou, que você acertou, que você conversou com pessoas para aprender mais rápido, tentar tomar a melhor decisão possível em contextos diversos. Então eu também queria que você dividisse com a gente aqui qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar na Lindt e que para algo que poderia ter dado muito errado, mas não deu. Nossa, muitas. Eu diria que a decisão de começar foi muito difícil. A decisão de falar, puta, então é isso, bora. Ela é muito difícil, ela vem num momento de muito prazer, mas é muito difícil. Eu acho que teve uma decisão de contratar uma pessoa muito importante que ia fazer uma transição de vida que a gente não tinha dinheiro para pagar. Foi uma loucura, foi uma irresponsabilidade, mas deu certo. Poderia ter dado muito errado, porque ela saiu de um grande escritório para trabalhar com a gente realmente estava numa situação, isso foi muitos anos atrás, a gente tinha pouco dinheiro, mas deu tudo certo no final do dia, porque, novamente, ele acreditou em mim. Na hora que eu contei para ele, eu falei, olha, eu vou te contratar, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não, você vai dar certo. Vamos lá. Mas isso são exemplos. Acho que nessa jornada empreendedora, tem uma coisa que acontece com alguma frequência. Todo empreendedor é confrontado com esse momento em algum momento da vida, que é abrir mão do dinheiro fácil em prol dos valores e dos princípios. Eu já me vi em algumas situações tendo que abrir mão do dinheiro, e aí estou falando de demitir um cliente ou demitir uma pessoa que performa muito bem para manter coerentes os valores. Então, assim, né, em anos de empresa, a gente já viu muita coisa. Mas assim, eu já tive que uma vez desligar uma pessoa imediatamente por uma situação grave que violava um dos valores da empresa. E ela era uma pessoa que performava muito bem, estava num projeto muito bem e a gente corria o risco de perder o projeto. Mas também eu tive que demitir um cliente numa situação em que a gente encontrou uma divergência de valores. Então assim,
eu sempre falo, a gente poderia estar ganhando mais dinheiro ou ter ganhado mais dinheiro, mas eu tenho muita tranquilidade de que a gente sempre foi coerente com os nossos valores e com os nossos princípios. Então, assim, de decisões difíceis que a gente vem se forjando como uma empresa coerente, consistente, né? E eu tenho a tranquilidade de deitar a cabeça e dormir tranquilo por causa disso. Incrível, Gabriel. E esse é um cenário que, sem dúvida nenhuma, você falou até sobre deitar a cabeça no travesseiro e dormir, é um privilégio de poucos, verdade. E veja, eu penso, eu assisto muitas vezes o ambiente de pressão que você vive, que você precisa passar. São várias expectativas para atender, de clientes, do time, de investidor. São muitos desafios diariamente. E eu queria também que você pudesse compartilhar, né, da sua visão pessoal, o que você faz hoje para equilibrar, né, o peso das decisões quando eles recaem muito sobre você. Você hoje é a principal figura executiva, né, da organização, da Lindt, e muitas vezes eu vejo quando várias coisas vão para sua mão decidir, e é uma grande responsabilidade. Então eu queria muito que você dividisse isso também com a gente. Eu acho que tem uma questão de costume, a gente no começo é um pouco aflitivo, assim, não posso negar que a gente às vezes se sente naquela síndrome de impostor, tipo, nossa, não estou preparado, etc. Mas a verdade é que a gente nunca está preparado. As coisas vão ficando simplesmente mais difíceis, mais complexas, maiores, mais relevantes, e a gente se acostuma. Enfim, por um lado, é isso, eu sempre me preocupo com o nosso time, com os nossos clientes, comigo mesmo, com o equilíbrio de todos os fatores que estão envolvendo, né, com os nossos sócios, com os nossos investidores. Assim, tem realmente muita pressão. Empreender é aprender a lidar com pressão, de fato. Mas eu acho que tanto no contexto da empresa, quanto no contexto das minhas responsabilidades dentro da minha casa, quanto na vida, eu adoto uma filosofia, né, que guia e que me ajuda a equilibrar com essa pressão. Estou falando aqui de boca para fora, assim, obviamente não é tão simples assim. A minha terapeuta que sabe quando eu tenho dificuldade de lidar com pressão. Então, assim, às vezes eu fico mais ansioso, a gente tem dificuldade para dormir, tudo isso faz parte do processo. Mas, na prática, tem algo que me acompanha, que me guia, que eu acho que vale a pena compartilhar. Que é a realizar, toda vez que eu estou mais nervoso, que eu estou assim, diante de uma grande... Eu tento lembrar o quanto a gente é insignificante no todo. Eu dou um zoom out e falo assim, não dá para levar tão a sério a vida, nem as pessoas, etc. Assim, são bilhões de pessoas, a gente tá aqui em São Paulo, no Brasil, na América Latina, na América, na Terra, aí olha o tamanho da galáxia, olha o quanto tempo passa. É um check de sanidade, né? Daqui a pouco, ninguém vai lembrar. Então, assim, lembrar que as pessoas não estão nem aí para você ou para o que acontece, né? Elas só querem o dela e tá tudo certo. Me ajuda a aliviar um pouco. Então, assim, esse é um recado para você, para mim, tem que falar no espelho, para você que tá nos ouvindo. A gente não é isso tudo. A gente não tá ninguém tá nem aí. E daqui a pouco o tempo vai passar, quando a gente morrer, ninguém vai lembrar que a gente existe. Um mês depois, assim, não foi durante tanto tempo, 100 anos depois que a gente morrer, acabou, ninguém vai falar da nossa família, quem foram os sumérios, quem foi ninguém tá nem aí. Então, assim, calma, não leva tão a sério, eu acho que é um pouco dessa filosofia da CISP. Obviamente, em contraponto a isso, eu preciso ter responsabilidade, eu sei que as minhas decisões têm um impacto na vida de várias pessoas amanhã. Tô dizendo aqui, não dá pra levar nada ao extremo, né? Se fizer um recorte disso, a gente tá na viária com os recortes. Não dá pra recortar essa minha fala e dizer, olha só, o Gabriel é um responsável, ele age sem pensar no amanhã. Não é bem assim. Mas, na hora da pressão, lembrar que a gente não é tão isso tudo, vale a pena. É isso, Gabriel. Muito bom. E agora eu vou flipar um pouco o assunto, pra gente falar também de um outro tema muito relevante, que eu sei que você domina, eu sei que você fala disso bastante. Eu queria que você também dividisse um pouco com a nossa audiência, que é um pouco da sua visão de futuro sobre o mercado jurídico no qual a gente está inserido, sobre a prática de gestão de contratos. Não é de hoje que a gente está vendo grandes ondas acontecendo. A gente já passou aqui na Lindt nesses últimos anos por várias coisas, vendo o comportamento do mercado. E hoje a gente está assistindo novas mudanças, principalmente no nível de educação mesmo, no quanto do público jurídico em geral está com mais conhecimento sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, sobre o que está acontecendo, né, no mundo como um todo. Eu queria muito que você comentasse aqui para nós sobre como você está enxergando hoje os advogados em especial e esse público que trabalha com a prática de gestão de contratos. Você acha que essas pessoas já estão realmente próximas, ali, preparadas para lidar com aquilo que está por vir hoje,
que a gente está chamando de futuro, com essas ondas tecnológicas, você acredita que as pessoas elas estão realmente vendo o que está vindo por aí? Não. É curioso isso, né? Mas eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, né? E, assim, esse é um trabalho de formiguinha. Há anos, várias pessoas, eu incluído, a gente vem numa luta por educar e contar para as pessoas sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer. Mas eu me lembro, assim, eu era um moleque começando a empreender. Eu não podia chegar na porta de um escritório de advocacia, de um sócio de uma grande firma que tem um avião, uma casa maravilhosa de campo com quadra de tênis e golfe, e falar, olha, seu modelo de negócio está errado, o meu é que está certo. É mentira. Então, assim, é um processo, essa transformação, ela leva tempo. As pessoas, às vezes, não enxergam, as coisas não quebram da noite para o dia. Então, o que eu enxergo? Houve uma evolução significativa e um amadurecimento significativo do mercado jurídico nos últimos anos. Os advogados, eles tinham uma postura reativa e reacionária, falando, não, isso não é para mim. Hoje tá diferente, né? Tipo, assim como as pessoas adotaram a tecnologia, a internet, etc., hoje em dia já há uma curiosidade e um certo, como dizer, uma aproximação. Tanto que os congressos estão lotados, todo mundo querendo saber que história é essa de AI, o que vai acontecer comigo, etc. Então, diferentemente do que eu via anos atrás, hoje existe interesse. Mas a sua pergunta não foi essa. A sua pergunta foi se as pessoas estão preparadas. A resposta é não. Eu acho que as pessoas estão muito mais interessadas em fazer uma maquiagem no seu currículo no LinkedIn, em colocar que agora elas são Legal Tech Specialists, Growth, sei lá o quê, Innovation, em fazer um botox corporativo para justificar uma promoção, do que de fato compreender o que está fazendo. As pessoas realmente, a gente vive numa era de muita preguiça. E todo mundo. É muito mais fácil rolar uma tela do que se aprofundar tecnicamente em algo e realmente compreender o que está acontecendo. Então, eu vejo um amadurecimento, é mais fácil falar de tecnologia, existe hoje já um consenso de que isso vai fazer parte da nossa vida, mas não existe muito preparo. Eu sinto que ainda existe uma discussão muito rasa. Um exemplo que eu sempre dou é nas discussões, às vezes, de transformação digital. Eu sempre falo, para quem nunca me ouviu falar isso, eu sempre falo que não existe transformação digital sem transformação cultural. Precisa existir uma transformação nas pessoas. As pessoas querem olhar para a ferramenta sem entender que ferramenta, sem saber tocar, sem saber usar, não adianta nada. Então, não existe esse preparo. A gente está querendo falar de... Tem gente que gasta horas tentando discutir qual que é o modelo de inteligência artificial generativa melhor entre o Gemini, o Claude, o ChatGPT, mas a pessoa não sabe usar o Excel, às vezes a empresa não está com os arquivos em nuvem. É um negócio assim, é absurdo o nível de distância, o abismo que existe entre o interesse e o preparo. Mas eu fico otimista, né? Quando eu, em 2016, vejo, muitos anos atrás, quase 10 anos atrás, eu fiz uma palestra no TED sobre o futuro do direito, eu falei um pouco sobre coisas que eu acreditava. Se você for nos comentários, é muito divertido. É a quantidade de hater que foi, a palestra é proprietária, esse cara é louco, não sei o que e tal. O tempo tá aí pra dizer. Eu não vou me colocar aqui nessa situação de novo, de falar sobre o futuro do direito, mas o fato é que a gente vai enfrentar, né, um modelo em que a AI ela é muito mais eficiente que a gente em uma série de coisas. A gente precisa aprender a ser mais decisor, crítico, diretor do que um executor. Né? Para a execução de coisas, a AI vai funcionar muito bem. E para decisão, na tomada de decisão, a gente acaba tendo um papel muito bom. Então, quando a gente fala sobre direito, transformação digital, o que está acontecendo, o que eu me enxergo, eu vejo uma repactuação dos grandes sistemas. Existem os CRMs, os ERBs, os CLMs. Existe uma nuvem de dados, mas esses dados eles não conversam entre si, não há uma integração genuína e inteligente, útil, né, que ajude a gente a tomar decisão. A gente às vezes toma decisões muito enviesadas e eu tenho um recorde de dados. Sim. Então eu acredito muito que nos próximos anos a gente vai ver uma inundação de dados, né, interpretados e processados por AI para nos ajudar a tomar uma decisão. Então, estou falando de cruzar dados de processos com contratos, com dados financeiros e ter esses dados melhor orquestrados e estruturados para que a gente possa tomar decisão. Isso é legal intelligence na prática, né? Eu sei que é
um pouco genérico, ou às vezes bem cinza falar assim, mas é um pouco da concretude que eu vejo. É fantástico, Gabriel. Grandes insights aqui, acho, para nossa audiência como um todo. E eu não posso deixar de também aqui usar o seu tempo para tentar colher um pouco de algo que eu tenho certeza que muitas pessoas desejam, né? Às vezes ter a chance de perguntar algo para um CEO e saber o que ele pensaria sobre isso. Então, muitas das pessoas que nos assistem aqui, são pessoas que estão ali em formação, que são jovens em carreira, alguns que já estão progredindo na carreira, mas que desejam também conseguir alavancar no próximo passo. Então eu queria pedir que você dividir com a nossa audiência também, hoje na sua opinião, qual é a principal habilidade de um profissional para chegar no nível de um C-level, por exemplo, e ser um diretor, um cara crítico, uma pessoa que consegue avançar, progredir dessa forma. O que você pode dividir com a nossa audiência? São muitas coisas, mas eu diria que tem o protagonismo e a comunicação, assim, a forma de transformar coisas difíceis em coisas simples, de separar o que é barulho e fumaça, o que de fato importa, né? Hoje a gente vê, tem muita barulho mesmo, então a capacidade de enxergar, de conectar os pontos, de comunicar o que de fato interessa é realmente muito importante. E eu, ultimamente, tenho ficado obcecado pelo tema high agency. A gente já falou um pouco sobre isso aqui na empresa, mas para quem está nos ouvindo pela primeira vez, tem um conceito muito sobre uma habilidade, né, importante, né, em 30 segundos aqui. Se você acordasse preso numa cela sem entender nada, para quem você ligaria? Você tem uma ligação, para quem você faz essa ligação? Possivelmente o Matheus que está aqui comigo ligaria para uma pessoa e eu ligaria para outra. Você que está aí ligaria para outra pessoa. O que essas pessoas para quem a gente ligaria têm em comum? Elas possivelmente estudaram coisas diferentes, a gente não sabe se elas são homens, mulheres. Elas têm uma coisa que a gente não consegue definir. Esse qualquer coisa, esse coré-coré, esse molho, esse negócio, a gente chama de high agency. É uma pessoa que vai lá e faz. E cada vez mais esse start, ele é valorizado no mercado de trabalho e ele é um fator de diferenciação, né? O que você faz com tudo aquilo que você tem na mão? Então, eu particularmente tenho avaliado muito isso nas pessoas ao meu redor e visto que as pessoas com mais agência, né, tendem a dar uma excelente, progredirem com mais velocidade. Legal. Baita insight legal, Gabriel. E aqui a gente chega agora no nosso último quadro aqui hoje dentro do LinkedIn Insights. A gente chama aqui de Insights Rápidos, fazendo jus ao nome do podcast. Então, são perguntas rápidas, e aí eu quero que você me responda com a primeira coisa que vem à sua mente. Claro, bem? Vamos lá. Então, qual foi a melhor decisão que você já tomou como CEO? Começar a empresa. Boa. Aí todos nós estamos aqui hoje graças a isso. Yes, coisa boa. Gabriel, e qual foi a decisão nessa sua jornada que você mais se arrepende? Tem começado cedo demais. Pode. Quer que explica, por favor? Acho que o mercado, ele amadureceu num tempo e numa velocidade diferente. Eu sinto que se a gente estivesse começando agora, não posso aqui jogar por terra todo o benefício e a luta que a gente teve educando o mercado, mas o nível de maturidade que há hoje versus o que existia no passado é muito diferente. Então, se a gente estivesse começando agora, não vou dizer que seria mais fácil, mas muitas coisas já estariam resolvidas. Então, existe um privilégio em começar a empreender nesse segmento agora e não quando a gente começou. E, Gabriel, qual conselho você daria para você mesmo pro início da sua carreira? Não se leve tanto a sério. Legal. E qual livro você indicaria hoje para as pessoas que estão nos assistindo aqui, que mais uma vez querem progredir na carreira, querem pensar diferente? Eu gosto de muitos livros, assim, um livro de literatura que não é um livro técnico, mas que mexeu muito comigo recentemente, é um livro brasileiro da Carla Madeira, que chama Natureza da Mordida. Muitos insights legais. Um livro, eu não gosto muito de livro de autoajuda, mas um livro que foi muito importante para mim, foi um livro que foi escrito sobre o Naval, o almanaque do Naval Ravikant, que é um empreendedor indiano muito incrível. Tem o Beyond Entrepreneurship 2.0, que acho que é um livro maravilhoso sobre empreendedorismo. E o Princípios, do Ray Dalio, que é um livro que mexe muito comigo também, que acho que faz muito sentido indicar. Acho que são esses os livros que voltam na minha cabeça recentemente, assim, que tem uma influência direta no que eu tô fazendo e falando agora, sabe? Legal. Excelente, Julião. Por fim, qual é a sua maior aposta hoje para o futuro da gestão de contratos?
o contrato deixa de ser cada vez mais um mal necessário e uma coisa do jurídico, ele passa a ser visto como uma coisa do negócio. Eu acho que daqui a muito pouco tempo a gente não vai mais enxergar o contrato como uma folha de papel cheia de texto. Vai ser tão esquisito quanto chegar numa loja com moedas. Eu quero comprar um iPhone, aqui um saco de moedas de ouro. Vai ser tão esquisito quanto isso, daqui a alguns anos, a gente imaginar que um contrato é um PDF cheio de texto com um carimbo e uma assinatura. A formalização concreta de um contrato como um bloco de texto e um carimbo e uma assinatura vão deixar de existir. O contrato ele é muito mais do que isso. Talvez a gente não consiga visualizar isso de forma tangível hoje, da mesma forma como a gente, quando pagava em moedas, não imaginava que a gente ia pagar as coisas encostando um telefone celular. Então, talvez eu não consiga dizer o que é o tap to pay dos contratos, mas não será um papel cheio de texto com um carimbo e uma assinatura. Perfeito. E Gabriel, e para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, qual mensagem você pode deixar para os líderes, para os empreendedores que estão aqui assistindo também na nossa audiência? Algo que você quer transmitir hoje como o principal conhecimento que você obteve ao longo desses 10 anos, né, quando uma jornada empreendedora. Se você pudesse falar algo afiado para essas pessoas, o que você diria para elas? São tantos aprendizados, mas acho que eu diria que a coisa que eu sou mais apaixonado por tudo, né, é que é tudo sobre pessoas. No final do dia, né, o CNPJ ele é uma invenção nossa. Por trás da pessoa com quem a gente está negociando, tem pessoas com seus interesses. Né, e tá todo mundo enfrentando alguma coisa que a gente não faz ideia. Eu tô aqui gravando com você, eu não sei o que você tá passando, o que vai acontecer na hora que você chegar em casa, tem uma pessoa aqui nos ajudando com a filmagem e eu não sei, né, nada sobre a vida dele. E ele também não sabe nada sobre a minha. Ontem eu tava juntando com uma cliente nossa e eu descobri que é uma loucura. Por trás das nossas relações profissionais existem pessoas. E enquanto tá tudo mudando tanto e tão rápido, a nossa natureza humana não mudou. A gente quer viver num lugar melhor, mais seguro, quer ir para casa, quer curtir as pessoas que a gente ama, quer aproveitar o nosso hobby. Então, assim, no contexto onde as coisas estão transformando tanto, a gente precisa lembrar que a natureza humana permanece a mesma. E o como a gente pode divergir, mas o que é muito óbvio que a gente quer viver num lugar melhor, etc. Então, lembrar disso o tempo todo e tentar depurar o que está por trás do CNPJ, por trás da roupa, da casca, do óculos, da call, do Teams. Lembrar que por trás das pessoas existe um ser humano com interesses, com motivações, com problemas, com traumas, ajuda muito a gente levar a vida com mais leveza e com mais empatia. Então acho que de tudo que eu aprendi, de lidar com cliente, com pessoas, com problemas, etc., toda vez que eu vou num lugar desarmar uma bomba ou tentar vender, eu uso dessa arma, né? Tipo, eu estou lidando como ser humano que tem sonhos, traumas, desejos, motivações, etc. Eu me coloco vulnerável também, eu conto quais são as minhas motivações, os meus problemas. Eu acho que isso nos aproxima muito. Então acho que essa é minha mensagem principal, meu segredo. Muito bom, Gabriel. Muito obrigado por dividir tanto conteúdo com a gente, por ser generoso aqui com a nossa audiência, dividir seus aprendizados ali de 10 anos, tentar condensar isso em poucos minutos. Eu te agradeço sinceramente por estar aqui com a gente hoje. Agradeço também você que teve a chance de estar aqui com a gente, que ficou até o final, que assistiu. Eu peço que você não deixe de deixar o seu like, de comentar. Compartilha com a gente também as decisões difíceis que você já teve que tomar. E se você teve algum aprendizado legal hoje também com o Lynch Insights. Indica para os seus colegas e curte esse vídeo, se inscreva no canal e a gente volta a se falar em breve. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui e fiquem ligados nos próximos episódios do Lynch Insights porque tem muita coisa boa a caminho. Obrigado demais. Um abraço.